Às vezes, os céticos pedem evidências da existência de Deus. Aqui no Savedog temos muitos argumentos para fazer isso. Hoje vamos deixar os céticos sem palavras. Estamos prestes a apresentar um argumento indiscutível. Ninguém pode argumentar contra nosso argumento. Não estudaremos a maravilhosa natureza de Deus. Tampouco resolveremos os dilemas da metafísica. Não buscaremos a fonte da moralidade absoluta. Nem iremos à origem da criação. Não olharemos para o futuro em busca de justiça perfeita. Mas vamos usar este argumento. É óbvio que Deus existe. Não precisa de argumentos para provar isso. Vamos lá. Deus existe. Todo mundo sabe disso. Você também sabe. Quem acredita em Deus não é louco. Vamos falar sério. Neste post queremos demonstrar que acreditar em Deus é sensato e racional. Acreditar é a base de todas as outras certezas. Você não precisa de provas para acreditar em Deus. Isso pode parecer sem sentido, mas vamos ver um exemplo. Estamos aqui com o Dr. Parafuso, um psiquiatra que nos mostrará o asilo de Santa Esquecida. Aqui visitaremos 3 pacientes, que por questões de privacidade chamaremos de paciente A, paciente B e paciente C. Paciente A diz que o passado não existe. Depois da primeira risada, fico perplexo. A argumenta que a única evidência do passado está na memória. A continua dizendo que o passado é uma invenção da nossa imaginação. Na realidade, o passado nunca existiu, exceto em nossas mentes. Tudo o que dissemos, pensamos e fizemos em nosso passado é uma ilusão da mente. O psiquiatra tenta provar o contrário para ele, mas o paciente A não acredita. O paciente B está convencido de que só ele existe. Para ele não existem outras mentes pensantes e conscientes. O paciente B pode saber que sua mente pensa e é consciente, porque pertence a ele. Mas todos os outros, incluindo o Dr. Parafuso e eu, podem muito bem ser automatos sem consciência real. O Dr. Parafuso me informa que o paciente está nessa condição porque assistiu demais o filme Exterminador do Futuro. Para o paciente C, o mundo exterior não existe. É tudo uma invenção de sua mente. Não existimos, somos apenas alucinações. Às vezes, C afirma ser Deus. Outras vezes acha de ser um cérebro numa cuba, controlado por um cientista. A essa altura, tenho medo de sair do quarto dele e deixar de existir. O Dr. Parafuso me diz que não tem como curá-los. Na verdade, o que falta neles é umas certezas básicas que todos têm. Não tem como provar que o mundo exterior existe, assim como o passado e as outras pessoas. Mas mesmo assim, todos temos certeza disso. Isso é algo que ninguém questiona. Não precisa de evidências. Já temos certeza disso. Já se passaram algumas semanas. Meu serviço jornalístico foi muito bem sucedido. O Dr. Parafuso foi chamado para vários programas televisivos. Em todo o mundo, algo muito estranho está acontecendo. Hospitais psiquiátricos foram abertos em todas as cidades. E mais da metade da população foi hospitalizada. Mas o que houve? O Dr. Parafuso, chefe da operação, nos conta que toda essa gente está convencida de algo absurdo. Começamos o passeio por um dos hospitais. Dr. Parafuso entrevista o primeiro paciente. Ele afirma que Deus existe. Que loucura! Por isso o internaram. Todos esses pacientes acreditam que Deus existe. Você pode ser mais louco do que isso? Dr. Parafuso tenta fazê-los voltar à realidade. Ele os reuniu em uma sala e está mostrando a eles um vídeo. O paciente A, o paciente B e o paciente C estão testemunhando a recuperação deles. Eles até fizeram um vídeo no YouTube. Paciente A. Ou melhor, ex-paciente A. Mas vamos chamá-lo apenas de A. A agora acredita que o passado existiu. Não precisa mais de prova. O passado existe, diz A, mas está no passado. B agora pode confiar no fato de que existem outras mentes conscientes além dele. Nenhuma prova necessária. Apenas certezas. Caso resolvido. C proclama em voz alta que o mundo exterior realmente existe. Ele até escreveu uma música sobre isso. Ele ingeriu todo tipo de pílula vermelha da farmácia, mas não acordou na Matrix. Todas essas pessoas que acreditam em Deus são loucas. Diz o psiquiatra, vamos dar-lhes um remédio, e talvez eles fiquem bem. Ok. Obviamente, isso é uma piada para todo mundo entender que acreditar em Deus, mesmo sem nenhuma prova, não é loucura. Alguém fala que Deus foi inventado pelos homens, para explicar coisas que não entendemos. Mas mesmo tendo todas as teorias científicas do mundo, não podemos explicar a existência da vida e a da realidade. Na verdade, o objetivo da ciência não é explicar a existência, mas estudar a regularidade das leis naturais. Não é apenas falta de informação. A percepção da existência de Deus é algo inato nas pessoas. Da mesma forma que não precisa de provas para acreditar que o mundo exterior existe, também não precisamos de provas para acreditar na existência de Deus.
Mais uma vez, com a visão bíblica do mundo, temos todas as respostas. Vamos imaginar isso: um cientista ateu está investigando sobre a existência de Deus. Pesquisando, ele vem conhecer os principais argumentos sobre a existência de Deus, mas para cada um, ele encontra uma objeção. Nenhum o satisfaz completamente. O cientista está aliviado. Ele diz: graças a Deus, posso viver como quiser. O cientista morre e se apresenta diante de Deus, para o julgamento final. Deus mostra a ele seus pecados e o condena ao lago de fogo. Mas o cientista tenta uma última jogada. Volta-se para Deus e diz: não acreditei em Jesus porque os argumentos que me apresentaram não eram sólidos o suficiente. Deus então responde: tá bom, está desculpado. Vá para o reino dos céus. Absurdo. O cientista não pode ser desculpado dessa forma. Para ele, sem a misericórdia de Jesus, um lugar está pronto no lago de fogo. Mas por quê? Deus talvez esteja errado neste caso? Não, Deus nunca está errado. Olhe esta passagem em Romanos. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Romanos 1, 19 e 20. Cada pessoa se depara com provas irrefutáveis da existência de Deus de duas maneiras: primeiro através das obras dele como Criador, e segundo de forma invisível em nós. O testemunho do Espírito Santo acontece dentro de nós. O Espírito de Deus fala a verdade dentro de nós, de forma invisível, ao nível espiritual. Aqui estão alguns versículos sobre o testemunho do Espírito Santo. Por isso, eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer: Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 3. Quando vier o Conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. João 15, 26. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. 1 João 5, 6. Quando o incrédulo ouve o Evangelho, é o Espírito Santo que testifica nele. O Espírito Santo testifica que o que a pessoa está ouvindo é a verdade. Podemos apresentar todos os argumentos imagináveis, mas eles não terão efeito sem o testemunho do Espírito Santo. O Espírito Santo é real. A realidade espiritual existe, mas aqueles que não querem acreditar suprimem o testemunho do Espírito Santo. Alguns também negam a existência de uma realidade espiritual, dizendo que são reações químicas no cérebro. Mas é claro que isso é falso. O fato de não podermos provar empiricamente a existência da realidade metafísica não significa que ela não exista. Ter a certeza da existência de uma realidade espiritual acima da realidade física não é efeito de uma ilusão do cérebro, é simplesmente bom senso. Voltemos agora ao nosso cientista ateu. Deus não pode perdoar o cientista por não ter acreditado, e assim segue. Eu asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, é culpado de pecado eterno. Marcos 3, 28, 29. O Espírito Santo testificou ao cientista, mas ele não quis acreditar nele. Este é o único pecado imperdoável. Não crer no Espírito Santo é blasfêmia contra ele. Embora este não seja um argumento para a existência de Deus, espero que pelo menos satisfaça o propósito de estabelecer que a crença em Deus é razoável. A visão bíblica nos ajuda a entender como a existência de Deus é o fundamento de todas as outras certezas, por exemplo, a validade absoluta da lógica, a constância das leis naturais, a existência de deveres morais absolutos, a ideia de uma justiça humana acima, a existência do mundo espiritual, e assim por diante.